O nosso tema de hoje, nós iremos abordar sobre luxação do joelho. Aqui nós, sempre nas primeiras imagens, nós trazemos algumas imagens bem características. Aqui nós vemos uma luxação anterior desse joelho, aqui nesse aspecto, nessa radiografia. Aqui uma arteriografia, temos que estar sempre atentos com relação à parte vascular. Veja uma arteriografia onde existe um comprometimento ao nível da artéria poplítea. Vejam aqui no perfil, agora nós temos mais uma vez uma luxação aqui anterior, um grande deslocamento. E observem aqui uma luxação também, nesse aspecto lateral, aqui uma luxação lateral, pelo menos clinicamente, claro que tem que observar pela parte radiográfica, mas uma luxação lateral do joelho. E aqui vejam que pode existir áreas de equimose, enfim, conforme a gente está vendo nessa parte posterior aqui do joelho. Muitas vezes mostrando extravasamento, rupturas, as consequentes das rupturas ligamentares, de cápsula posterior, enfim. Vejam aqui um trauma no esporte. Esse trauma foi acompanhado aqui, uma partida já há alguns anos atrás, entre o Flamengo, aqui vocês veem o goleiro Bruno, que hoje já não está mais no esporte, como vocês sabem, está recolhido, devido a outros problemas que não tem a ver com esporte, e aqui ele numa entrada bastante severa, aqui sobre o joelho, aqui no caso de um jogador do Santos, do Michael Leite, onde o tipo de trauma que aconteceu aqui, observe o pé estava fixo ao solo do jogador aqui do Santos. E esse impacto do joelho, no caso do goleiro, nessa disputa, nessa dividida de bola, provocou então esse momento onde existe um momento aqui em valgo e em hiperextensão. Veja que aqui é uma sequência de fotos, aqui na hora do trauma, aqui durante a queda, e aqui vocês observem o pé ainda no solo e o joelho completamente luxado. Olhem aqui, nós estamos num caso agora, vamos começar, já que é luxação, já estamos aqui começando com uma luxação. Um joelho luxado, chegando na emergência. Vejam um aspecto, aqui avaliando com Doppler, com ultrassom, como está em termos, e aqui na área pediosa, para ver como está a pulsação distal, avaliando a sensibilidade do lado comprometido, comparando com o outro lado. Esse paciente, então, sendo usado de meios anestésicos aqui, a parte da anestesia para reduzir a parte da dor, o controle da dor, e aqui iniciando uma manobra de tração e até fazer a redução. Veja que tem uma manobra que tem que se ter cuidado, que pode fazer lesões na cartilagem, enfim, aumentar essas lesões. E aqui uma imobilização já colocada imediatamente. E claro que esse paciente vai fazer os controles e, enfim, fazer controle radiográfico também pós a redução, continuar avaliando os pulsos. E aqui vejam o aspecto quando estava pré-redução, esse era o aspecto, e aqui o aspecto pós-redução. O aspecto pós-redução do ponto de vista na tomada anterior. Então foi isso que nós vimos para começar a nossa aula, uma luxação do joelho. Luxação do joelho, a gente sabe que é um trauma grave que ele acontece e que requer uma medida rápida. Você não deve deixar esse paciente, quanto mais tempo demora nessa posição luxada, pior vai sendo o prognóstico, conforme nós vamos ver aqui em alguns casos. Muitas vezes isso, esse paciente já vem de uma cidade do interior, de uma distância maior. Isso tudo vai agravando em termos do prognóstico, em relação principalmente à parte vascular, que fica numa situação bastante delicada. Vamos a algumas considerações iniciais. Então, essa é uma das lesões mais graves que pode acometer os membros inferiores.
Ela pode ter várias lesões associadas, e aqui no caso a gente já chama atenção inicialmente para lesões, né, e estruturas neurovasculares. Pode comprometer a artéria poplítea, como nós já comentamos e mostra aqui nesta imagem, junto com essa luxação. Bem como os nervos, né, tibiais e nervos fibulares, né, são daí do ponto de vista nervoso. Pode acontecer também síndrome compartimental, né? Temos que ter cuidado também, depois a gente vai ver um pouco à frente com relação a quando durante procedimento, depois para tratamento, se for optado por artroscopia, temos que ter o cuidado também para levarmos em consideração o tempo desde a lesão até a realização da artroscopia, e com relação a se não existe lesões de cápsula posterior, constantemente na artroscopia você deve fazer uma monitoração, palpando, né, na parte posterior, na região poplítea, para ver se não existe um extravasamento acentuado, né, para a parte posterior, né, em relação às estruturas que pode haver um extravasamento de líquido grande. Então, síndrome compartimental pode acontecer não só na artroscopia, mas também por outros traumas. Lembrem, mais uma vez a gente chama atenção, a envelope de partes moles, não só nas fraturas, mas também nas lesões do tipo luxação, como a luxação do joelho, que requer um trauma realmente de uma energia importante. Então, pode haver comprometimento e rupturas ligamentares, tanto rupturas ligamentares centrais, comprometendo o pivô central, cruzado anterior, cruzado posterior, os ligamentos colaterais, né, estruturas capsulares, mediais, laterais, posteriores também, a cápsula posterior, o canto posterolateral, posteromedial. Pode haver associado também lesões meniscais, lesões de cartilagem, né? E o mecanismo de lesão, então, pode ser associado a traumas de alta energia, né, como acidente de moto, automóvel, ou então, muitas vezes, traumas, né, de uma não tão alta energia, como acontece nos esportes, né, que daí seria considerado como um trauma de baixa energia. Na fase inicial, o que a gente faz, então, na fase inicial? Nós precisamos fazer uma rápida redução, estabilizar esse joelho e, se necessário, se houver comprometimento da vascularização, junto com através da equipe da parte da vascular, fazer a revascularização, né? A revascularização. Nós devemos levar em conta o fato de que 13% das luxações, olha, é um número importante, 13% das luxações, elas vão acabar em uma amputação, tá? Uma amputação secundária devido ao comprometimento vascular que pode estar associado, tá? Então nós precisamos avaliar deslocamento, né, se existe essa luxação, se ela é aberta, se ela é fechada, se ela é redutível ou não redutível, se ela tem lesão arterial ou não, se tem síndrome compartimental. Ou seja, se existe alguma lesão que leve, então, à urgência, que você, né, possa caracterizar como uma urgência. Na presença de uma lesão arterial, nós temos que pensar, muitas vezes, em dar uma fixação, usar de um fixador externo, né, para permitir que o pessoal, que a equipe da cirurgia plástica, da cirurgia vascular, faça o reparo, a enxertia, enfim, e que fique protegida essa área do reparo vascular, né, para que a revascularização seja um sucesso, porque a partir daquele momento, desta lesão, passa a ser a prioridade máxima a revascularização e manter esse órgão, né, saudável. Ou seja, aí nesse primeiro momento, quando na presença de uma lesão arterial, as lesões ligamentares, enfim, meniscais, enfim, as outras lesões o intraarticular, o periarticular, elas passam a um segundo plano. Então, nesse primeiro momento, você precisa estabilizar, precisa colocar um fixador externo, fazer uma fixação que dê suporte para essa reparação vascular. Então, atualmente, você pode partir por uma reparação ou uma reconstrução, né, numa fase mais aguda, né? Ou seja,
até 2 semanas, 3 semanas, esses números eles variam um pouco, né? E você pode fazer também em tempos distintos, você pode optar por determinadas áreas, ou determinados ligamentos, você fazer num determinado tempo, e depois, dependendo se tem uma fratura, por exemplo, você pode tratar inicialmente a parte de uma fratura intraarticular, e depois, no segundo momento, aí fazer no segundo tempo a reparação ligamentar. Bom, aqui a gente está mostrando, né, em detalhes a artéria poplítea, aqui, nessa parte posterior, então do joelho, na região poplítea. E aqui nós estamos vendo, aqui não é um caso de luxação, né, mas nós estamos vendo um caso em que houve um comprometimento da artéria poplítea, e vocês já observam sinais de cianose, de comprometimento do membro, enfim. E isso é o que pode acontecer nessas lesões, né, de deslocamento, essas lesões de luxação do joelho. Então, quanto ao tempo para a cirurgia, ainda ele é controverso, né, em termos de tempo, qual é o tempo ideal para você reparar essas estruturas ou para fazer a reconstrução propriamente dita, quais as técnicas específicas que devem ser utilizadas, qual o tipo de enxerto é melhor para um determinado ligamento ou para outro. Existe sim, preferências do cirurgião, alguns grupos ou serviços que pretendem ou pedem utilizar determinados tipos de enxertos, né? Mas ainda faltam trabalhos na literatura que possam fazer estudos realmente que possam nos dizer de uma forma mais clara, né, se é melhor você usar um determinado ligamento, ou usar outro ligamento, qual a ordem mais adequada de você fazer a reconstrução desses ligamentos. Tá? Bom, fatores que influenciam o reparo de uma maneira precoce ou inicial. Se existir uma lesão por avulsão, ou seja, quando você tem aquela lesão no ligamento que existe um arrancamento, uma avulsão, sai um fragmento de ósseo junto da área da inserção desse ligamento. Né? Então, isso pode determinar também qual o tipo de tratamento que você vai fazer. Porque em áreas com avulsão ligamentar, o prognóstico costuma ser melhor, porque basicamente acredita-se que a parte do ligamento ela está íntegra, porque a parte que tinha uma menor resistência foi a parte do osso, onde ele estava inserido. E à medida que houve a ruptura, houve a fratura no osso, esse ligamento, em princípio, ele está preservado. O que você necessita fazer, isso sim, é fazer uma redução desse fragmento de onde ele foi desinserido e fazer uma reinserção desse ligamento, né, de uma maneira também adequada, da forma mais anatômica possível, né, para não colocar esse ligamento fora do lugar adequado, enfim, que poderia levar ou comprometer o funcionamento desse mesmo no futuro. Mas, fundamentalmente, o seu objetivo é reposicionar essa parte onde houve essa avulsão. Tá? Então, isso pode acontecer, por exemplo, do bíceps, né, na inserção, né, do bíceps femoral, né, do ligamento colateral, né, fibular, do tendão, né, do poplíteo também podem sofrer avulsão. Lesões ligamentares, quando elas acontecem de uma forma múltipla, ou seja, quando nós temos 2 ou mais ligamentos, fez uma lesão de LCA mais lesão de LCP, fez uma lesão de LCA ou uma lesão de LCP mais o canto póstero medial, ou canto póstero medial e canto póstero lateral, você tem combinação, né? São lesões múltiplas ligamentares. Sempre que você estiver perante uma lesão múltipla, ela pode ter acontecido num momento na hora do trauma, pode ter acontecido uma luxação e uma redução espontânea, porque a redução pode acontecer de forma espontânea em 50% dos casos. Ou seja, não são todos os casos de luxação ou de subluxação mais importantes da articulação do joelho que essa que não acontece a redução e que precisa da intervenção do especialista para isso. Muitas vezes, lá na hora do trauma, faz esse movimento, rompe os ligamentos, existe uma luxação, mas ele já retorna para o seu lugar, faz uma redução espontânea. E por que isso é importante a gente saber? Porque se eu estiver perante a uma lesão multiligamentar,
eu devo ter em mente que essa lesão multiligamentar pode ter sido mais séria do que está aparecendo. Porque se chegou para mim, já está reduzido, eu olho, tem uma lesão de cruzado posterior, tem uma lesão de cruzado anterior, tem um estresse em valgo em 0 e 30 graus, então em 0 graus está fazendo um comprometimento do canto posterolateral. Estou pensando, é uma lesão multiligamentar. Mas eu não chegou luxado, eu não fiz nenhum tipo de movimento. Então, mas mesmo assim eu tenho que ter presente que esse joelho, ele pode ter sofrido sim uma luxação. Pode ter e tenha sido relocada ou reduzida espontaneamente. E isso eu tenho que cuidar porque eu tenho que fazer a avaliação dos pulsos, porque pode ter acontecido e eu passo desapercebido e vou tratar simplesmente como uma lesão ligamentar. Claro que é importante, mas eu tenho que pensar sobre esse aspecto. Então, lesões multiligamentares, pense num trauma mais grave e pense em avaliem os pulsos, avaliem a parte com relação à parte arterial e hipoplítica. O prognóstico depende do tipo de lesão, né, e a avaliação inicial que você vai fazer nesse paciente. Numa fase mais tardia, você tem que preparar daí o paciente já para uma reparação, uma reconstrução ligamentar. Nem sempre a gente recebe, como ortopedista, um paciente na sua fase mais aguda. Muitas vezes o paciente, pelas condições ou pela distância de um centro maior, ou o paciente mesmo se nega a procurar um serviço especializado, muitas vezes existe um trauma importante, o paciente ele mesmo fica em casa, ele trata por lá e muitas vezes vai aparecer para o tratamento depois, com 2, 3, 4 semanas. Isso também pode acontecer numa fase mais tardia, ou até mesmo meses depois, quando a queixa dele daí já passa a ser de instabilidade, já passa a ter outras queixas, além do que somente a dor, o edema que acontece na fase inicial, na fase aguda. Quanto à incidência, o que nós encontramos? Menos do que 0,5 de todas as lesões articulares que acometem o esqueleto, a parte articular que a gente tem em termos de esqueleto. Então, é um número que, como eu disse, ainda bem que não é um número tão alto, é um número baixo encontrado. Veja que 0,001 a 0,013% por ano acontece de luxação de joelho em várias instituições internacionais. Ou seja, não é algo que se encontre com grande frequência. Uma lombalgia, por exemplo, uma fratura de cotovelo, uma fratura de úmero, úmero proximal, não tem essa frequência. Mas ela é muito importante quando ela está presente por todas essas situações que a gente colocou, principalmente vasculares nas primeiras horas e as instabilidades num quadro mais tardio. Os dados precisos, eles são difíceis de se obter porque mais da metade, a gente já disse, elas reduzem de forma espontânea, então você somente tem que estar ali atento, esperto, como um Sherlock Holmes, ficar atento e procurar buscar as pistas para isso. Quando você observa que tem lesão múltipla, então pense que pode ter sofrido uma luxação. Então a luxação deve ser suspeitada, sempre nesses casos, mais de 2 ou mais ligamentos, apesar de joelho reduzido, mesmo que no exame radiográfico, no exame clínico, você não notou, não estava luxado nem nada, mas você tem que levar que pode ter sido luxado. Então, a avaliação e o tratamento deve considerar essa suspeita de luxação. Vou voltar aqui, ali nós estamos vendo mais uma vez o joelho aquele luxado e um aspecto de uma luxação aqui anterior. Quanto ao mecanismo agora, o mecanismo trauma no joelho, geralmente ele acontece de uma forma que pode ser tanto direta como indireta, pode ser de alta energia, e portanto um trauma grave. A maior parte desses traumas acontece acidentes automobilísticos, que envolvem muitas vezes as partes moles do joelho, pode até mesmo chegar, dependendo da gravidade, da energia, até mesmo a fazer uma luxação exposta. Pode haver luxação com resultado, então, também de traumas de baixa energia, como, por exemplo, no esporte. O Shelburne, que é um estudioso também na área do joelho, já dos mais clássicos autores,
Ele relatou luxação em 35% do futebol, 15% né, no wrestling, que é uma forma de luta, e 10%, por exemplo, em corrida. O trauma de baixa ou de alta energia, ele pode auxiliar, nos dar ideia, por isso que nós devemos perguntar na história, obviamente, eu falo que parece ser óbvio, mas muitas vezes esquece uma questão muito simples. Como foi o trauma, né, desse paciente? Perguntar para o paciente quais foram as condições que aconteceram esse trauma, para saber se esse trauma foi de alta ou de baixa energia. Então, o Shelburne relatou uma incidência de 4,6% de lesões vasculares associadas a traumas de baixa energia. E o Allen, né, que é outros... Aqui nós temos os artigos de onde nós estamos tirando aqui essas informações. Esse é um trabalho, o do Allen, de 1977, encontrou 32%, né, em lesões de alta energia. Né? Então, traumas, lesões vasculares nas altas energias. Então, por que isso então importa? Veja, se eu tiver perante um trauma que teve origem em baixa energia, o risco de uma lesão vascular é menor. Se eu estiver perante um trauma de alta energia, eu estou falando em 32% de lesão vascular. Né? Bom, quanto agora ao mecanismo ainda, veja esses dois autores aqui, o Engebretsen e colaboradores, e esse outro trabalho também de Boat, vejam que é similar aqui os resultados encontrados. Esse primeiro autor e outros colaboradores, numa coorte de 85 pacientes com luxação do joelho, eles relataram que 51% né, eram provenientes de lesões de alta energia, tá? E 47 estavam relacionadas ao esporte. Já esse outro autor, ele revisou 303 pacientes com luxação do joelho e relatou taxa equivalente de trauma de alta e baixa energia muito similar, 50,3 e 49,7. Então veja que entre alta energia e baixa energia é similar, em torno de 50%, meio a meio, né? Claro que vai depender do país, da região, enfim, do tipo de esportes que praticam, enfim, dos acidentes automobilísticos, condições de estrada e tudo mais. Então isso a gente tem esses dados, né? Vejam aqui, né, nesse trabalho de diagnóstico, tratamento, né, de lesões multiligamentares, o estado da arte, esse trabalho de 2016, de onde tiramos esses dados aqui do Gilbert Mort. Quanto ainda agora à lesão vascular, estou insistindo nessa parte da lesão vascular, a incidência de lesão vascular associada com a luxação do joelho, ela pode variar dependendo do levantamento e do trabalho, desde 5% até 80% de lesões vasculares. Não estou dizendo que é 80% de lesão vascular com risco de amputação ou algo similar, mas que algum grau ou comprometimento arterial, vascular existiu, né, nessa avaliação. O tratamento de uma lesão arterial que está estabelecida, né, já diagnosticada, ou que existe uma suspeita sobre ela, deve prevalecer, como nós já comentamos, sobre o manejo, né, da parte musculoesquelética, das outras lesões, conforme a gente já comentou, de cruzada anterior, de posterior, de ligamentos periféricos, de cápsula. Aí a importância é dada ao cirurgião vascular nos casos de lesão arterial. O tempo ele é crítico. E por que é crítico aqui? Vejam essas informações, que as taxas de amputação, elas aumentam, olha só, de um percentual de 13% para um percentual de 86%. Então, quando a revascularização, né, existe uma lesão vascular, e essa revascularização, ela é adiada por mais de 8 horas, ou seja, até o momento do cirurgião vascular fazer o procedimento de revascularização, o tempo que houve a lesão, até o transporte desse paciente, até que seja feito o diagnóstico da lesão, até que seja feita a intervenção, se ela é adiada por mais de 8 horas, o nível de amputação chega a 86%. Já então vejam que quanto antes você fizer esse tempo, diminuir esse tempo, e a equipe da vascular fizer essa revascularização, pode cair, vejam lá, até
para 13%. A artéria poplítea é a estrutura primária que acaba ficando em risco. Aqui nós estamos vendo, né, a artéria poplítea. Ela tem 2 pontos aqui, que são os pontos mais críticos de ela ser comprometida, que é aqui no hiato adutor, mais proximal, né, quando ela emerge aqui do hiato adutor, e aqui quando ela passa pelo arco fibroso aqui do solear. Então, são 2 áreas em que ela fica mais... ela fica mais suscetível, ela é mais frágil, né, que pode acontecer essas lesões. Tá? Então, geralmente, a gente observa que nas lesões anteriores, quando você tem uma luxação, e essa luxação é anterior, né, com relação ao joelho, ou nas posteriores, na anterior, você vai ter uma lesão que vai acontecer por uma tração dessa artéria. Né? E já quando você tem as lesões, né, que são posteriores, como a gente está observando aqui, nós corremos o risco maior é que haja uma transecção da artéria. Aqui um outro trabalho, aqui alguns trabalhos, nós vamos apresentar numa sequência aqui de trabalhos. Veja que estão falando sobre esses riscos ligados com se pede arteriografia, se não pede arteriografia, enfim. E nós vamos ver com o decorrer do tempo o que vem sendo levantado aqui na literatura que a gente separou para vocês. Tem aqui, ó, esse é um trabalho agora, iniciamos com um trabalho aqui de 2002. Então, em que ele faz a avaliação do pulso, né, dos pacientes com luxação traumática do joelho, né, para predizer, né, uma lesão arterial que seja cirúrgica, e aqui uma meta-análise. Esses autores... eles viram o seguinte, que a sensibilidade era de 0,79, a especificidade era de 0,91, o valor preditivo positivo aqui de 0,75 e negativo de 0,93. E o que esses autores, eles chegaram a conclusões aqui? Que a presença isolada do pulso, você tendo um pulso anormal, né, no joelho depois de uma luxação, quando você faz esse exame inicial com o paciente com luxação de joelho, não é sensível o suficiente para detectar uma lesão vascular cirúrgica. Então, só a clínica não consegue avaliar de forma eficiente se existe uma lesão e que vai precisar de um tratamento cirúrgico. Então, ele faz uma sugestão aqui de um algoritmo, né, com base nessa meta-análise de recomendação de fazer a arteriografia. Né? Então, aqui tem uma luxação, né? Aqui nessa parte da luxação é feita a redução, e aí, de acordo, se essa redução, após a redução, com relação ao pulso aqui, se o pulso estiver normal, né? Aí o que é que você faz, né? Se você solicita arteriografia, né? Se é necessário você fazer também com a parte do exame clínico e observar aqui se existe uma piora, né? Porque você vai ter que, após a redução, fazer avaliações sequenciais desse paciente para ver se não piorou o desempenho lá com relação ao pulso desse membro. E aqui, se você tiver depois já se for anormal esse pulso, né? Se já existir algum sinal de isquemia, ele já nem vai para a arteriografia, ele já vai direto para a exploração cirúrgica. E aqui, se tiver, o pulso está anormal, né? E aqui, se você, com relação à evolução, você ainda tiver em termos de pulso está normal, aí você pode solicitar e está indicado você fazer uma arteriografia se você ainda não tiver alterações, né, do membro circulatórias importantes. Então, aí tu pode ainda pedir arteriografia e depois, de acordo com o resultado da arteriografia, fazer a abordagem com o vascular. Vejam nesse outro trabalho, agora um trabalho de 2005, esses autores, né, aqui, o Rose, né, e Daly, eles fizeram 20 arteriografias, né, normais, 20 pulsos normais e 19 arteriografias que eram anormais. 8 pulsos, né, normais, não houve necessidade de cirurgia. Já naqueles 11 pulsos
né, que havia presença de pulso, mas esse pulso estava anormal, 7 deles foram para cirurgia. Então, com isso, eles concluíram que a arteriografia não deve ser solicitada de rotina para os pacientes se eles tiverem um pulso normal, tá? Então, não necessita em pacientes com pulso normal. Agora, se tiver um pulso anormal, aí indica fazer arteriografia. Vejam, esse outro trabalho, agora um trabalho mais recente, o trabalho de 2016. Então, você tem, com relação às lesões vasculares, muitos cirurgiões, né, indicavam fazer arteriografia em luxações, né, de joelho, que estivessem duvidosas, né. Outros questionavam se havia necessidade de fazer a arteriografia quando você fazia uma avaliação neurovascular que parecia normal. Então vamos ver qual é a recomendação atual, né, que esses autores chegaram agora nesse ano de 2016 no estado da arte aqui, diagnóstico e tratamento de lesões multiligamentares do joelho, né, envolvendo obviamente as luxações do joelho. Então o que os autores dizem? Que para realizar como recomendação arteriografia em pacientes que tenham achados clínicos anormais, ou seja, você faz uma avaliação dos pulsos e você vê que essa avaliação dos pulsos está assimétrica, né? Compara o lado lá normal, com o membro contralateral, e se existir assimetria, se a temperatura da pele estiver alterada, se existir alguma alteração de coloração da pele, né? E com relação à forma das ondas no Doppler, né, na avaliação, na pesquisa pelo Doppler, você observa as ondas no Doppler, se elas estiverem mais fracas do lado onde houve essa luxação. E também pela utilização desse índice, tá, que é um índice de pressão, de diferença pressórica entre a pressão realizada na artéria braquial e a pressão realizada ao nível, né, do tornozelo. Tá? Então, essa diferença entre a avaliação da pressão no tornozelo com a avaliação da pressão aqui, se ela for inferior a 0,9, houver uma diferença que seja inferior a 0,9, está indicado, né, você solicitar uma arteriografia. Então, isso é o que tem de mais atual agora, nesse momento. Lesão neurológica. Avaliação completa, agora nós saímos da parte da avaliação vascular, vamos para a avaliação neurológica. A avaliação deve ser completa, obrigatória, nos casos de luxação do joelho. Pode acontecer desde 16% até 50% dos casos algum comprometimento neurológico. Claro que na grande maioria das vezes o mais comum é que haja, né, uma neuropraxia, um estiramento, né, das raízes nervosas, mas não necessariamente uma ruptura, alguma coisa, né, uma lesão que seja mais grave, mas tem que ser observado e avaliado e acompanhado, porque pode demorar também um tempo para a recuperação e a reinervação adequada dos segmentos, sejam eles sensórios ou motores. Então, o mais comum de acontecer é com relação à luxação posterolateral do joelho. Então, isso é questão para prova. Lesões nervosas ao nível do joelho são mais comuns na luxação posterolateral do joelho, posterior e lateral. A lesão do nervo fibular ou do nervo tibial posterior pode acontecer em qualquer tipo, em todos os tipos de luxação. Pode acontecer. O nervo fibular comum, né, que ele passa, lembra que ele vai passar aqui próximo da cabeça, né, da fíbula, né, é mais facilmente lesado. E a neuropraxia, ou até mesmo a axoniotimese, quando existe uma ruptura interna, né, dos axônios, mas ainda permanecendo, né, a parte do epineuro, enfim, que acontece por causa de tração, por sua localização, o lado tibial ele é menos comprometido do que do nervo fibular comum, por estar numa posição tão mais protegida lá no espaço poplíteo, o nervo tibial. Já com relação ao tratamento, ele vai variar de acordo com a natureza dessa lesão e com a gravidade da mesma. E você precisa observar durante as semanas o retorno da sensibilidade, enfim, mas você tem que fazer uma avaliação inicial, estabelecer qual é o comprometimento inicial
e depois acompanhar isso com o passar do tempo e das semanas. Se não houver uma recuperação dentro de um tempo que seja adequado para o nível da lesão, aí tu pode até mesmo pensar em fazer uma avaliação ou até mesmo uma exploração desse nervo, né, para se existe a necessidade de fazer alguma neurólise ou se existe a necessidade de fazer uma reparação mesmo desse nervo, ou uma colocação de enxerto, né, através de microcirurgia. Classificação agora. Entramos nas classificações. Nós podemos ter a classificação descritiva, né, e anatômica. Elas podem auxiliar na previsão das lesões que estão associadas e no planejamento de qual o tipo de intervenção que você vai propor para o paciente. Então, por exemplo, numa classificação descritiva, ela vai falar qual é a direção da tíbia em relação ao fêmur. Então, ela vai dizer, do ponto de vista descritivo, foi uma luxação anterior, foi uma luxação posterior, ou é medial, ou é lateral. É o que nós temos aqui numa classificação descritiva. Então, a gente sempre avalia em relação ao fêmur se o deslocamento foi para posterior, se foi para anterior, se o deslocamento foi para o lado lateral, se foi para o lado medial, né? Ou se foi uma luxação rotatória. Vocês observem aqui, né, que o fêmur está de frente, mas a tíbia está lateralizada. Ou seja, existe uma luxação aqui. Né? Tipo 5 ali. Quinto tipo. Na classificação descritiva, nessa, por exemplo, que a gente está falando, na anterior, ela acontece, 40% das luxações são essa do tipo anterior. O mecanismo geralmente é uma hiperextensão, né, que vai provocar uma lesão da cápsula posterior, muitas vezes do cruzado anterior, do posterior. Então, como cerca de 50 graus de hiperextensão, a artéria poplítea já pode sofrer tração e risco de trombose, né, aguda ou tardia. Pode haver uma lesão da íntima e isso acabar acontecendo tardiamente, ou pode ser uma lesão aguda. O mecanismo de lesão, geralmente, é uma força, né, com um mecanismo de trauma de alta energia ou de baixa energia pode provocar isso. Então, lembre aqui essas informações. 50 graus de hiperextensão, a artéria poplítea pode sofrer tração e esses riscos. Vejam aqui um exemplo na radiografia sendo mostrado. Aqui no tipo 2, é a luxação posterior, ela acontece agora em 33% dos casos. É mais frequente, então, anterior do que luxação posterior. Tá? É esse aspecto que a gente vê aqui. E aqui, lembre que a lesão pode ser por transecção, no caso da artéria poplítea. Então, ela necessita uma força de maior magnitude para poder fazer esse movimento para trás aqui. É mais comum naquelas lesões em que bate no painel do carro, por exemplo, né? Bate na parte anterior e a tíbia vai para posterior. Pode fazer lesão do ligamento cruzado posterior, pode haver, se continua esse trauma, lesão do cruzado anterior também. Pode ter lesão do ligamento colateral tibial e do ligamento colateral fibular, né? E a lesão por transecção da artéria, já que a tíbia fica posteriorizada. Lembra, nas lesões anterior, lesão por tração na artéria, e lesão posterior por transecção. No tipo 3, é onde nós temos medial e lateral, ou lateral também, são os tipos de luxação, seja que é a luxação medial ou a luxação lateral, se for para o lado lateral. Elas são menos comuns, elas vão acontecer cerca de 18% na luxação medial, né? E na lateral 4%. Isso aqui é mais provável da gente entender também, porque muitas vezes são traumas, são atropelamentos, né? O lado que fica mais exposto é o externo. Então, o trauma, um trauma nessa direção vai fazer com uma maior frequência, né, que aconteça a luxação medial, porque é trauma lateral. Já no trauma medial, que é menos frequente, né, vai encontrar 4% dessa luxação. O trauma em varo ou valgo e de alta energia é onde você pode encontrar essas luxações. As luxações mediais e laterais, ambos os ligamentos, eles acabam sendo lesados, ligamentos tanto na parte medial quanto na parte lateral, né? Além dos ligamentos cruzados também que podem estar comprometidos. As luxações laterais podem ser
de mais difícil redução, as laterais. Ó, guardem, porque também isso é questão de avaliação, né? Quais são as de mais difícil redução? Luxação lateral. Ainda bem que ela tem uma taxa que é baixa aqui, né? E devido ao quê? A interposição do ligamento colateral tibial na articulação, tá? Então, a mais difícil de se fazer a redução é a luxação tida como lateral, essa que a gente está vendo aqui, né? Ela luxou para lateral, e é devido à interposição do ligamento colateral tibial nessa porção medial que impede essa redução da luxação. E as rotatórias? As rotatórias, né, nós teremos cerca de 5% das luxações, é resultante de uma força, né, torsional, de uma força que vai fazer um movimento de giro, né, sob o fêmur. A rotação ocorre em torno de um dos ligamentos colaterais e rompe o pivô central, ou seja, cruzado anterior e posterior, e o outro ligamento colateral também acaba rompendo, né? Ele vai girar então sobre o eixo de um desses ligamentos, geralmente aqui como a gente está vendo, tá? Mais comum lesão é esta posterolateral. Então, isso aí também é importante. Nas rotatórias, mais comum é a lesão posterolateral. Ainda nas classificações aqui, classificações anatômicas, né? Aqui levando em consideração, então, as estruturas que estão comprometidas. Ela vai levar em consideração que estrutura está comprometida e ela vai dar uma informação anatômica. Enquanto que as outras, né, davam uma classificação descritiva, porque elas diziam em que direção acontecia esse trauma. Aqui elas estão ligadas à estrutura que está comprometida. Então, esse trabalho de 2016 mostra essa forma, essa classificação aqui também está sendo, né, evidenciada, né? E aqui nós temos assim, como ela dá uma informação anatômica do comprometimento, ela vai facilitar o planejamento pré-operatório, quais são as estruturas que estão comprometidas, e aí eu vou planejar as técnicas, né, do ponto de vista cirúrgico que eu vou fazer em termos de tratamento. Então, o ligamento colateral tibial, ligamento colateral fibular, eles curam também de forma diferente, o tempo de cicatrização é diferente. O colateral tibial, ele cura com mais facilidade do que o fibular, porque o fibular, vejo que é um ligamento muito mais de uma espessura também, ele é como uma forma de uma corda, né, ele é menor, enquanto que o lateral tem uma superfície maior, o medial tem uma superfície maior, enquanto que o lateral ele é mais, ele tem uma forma mais arredondada, né, cilíndrica. Então, lesões classificadas por números romanos, como nós temos aqui, né? E as lesões que têm maior número são as que apresentam maior gravidade. Então, eu tenho KD1, KD2, 3, né? Aqui 4, né? E aqui a 5. Né? Então, é isso que a gente está observando aqui. Lesões, os subtipos são usados para identificar se a lesão, se tem uma lesão neurovascular associada, né? Então você vai ter um subtipo C, por exemplo, né? Lesão arterial significativa, né? Um subtipo N, você vai pensar numa lesão de nervo periférico, pode ser do fibular ou do nervo tibial. Então você olha aqui num exemplo, você tem aqui uma lesão do tipo 1 aqui, né? Então quando você tem uma lesão do tipo 1, uma lesão simples, né, do cruzado, né, mais os colaterais. Tá? Aqui no tipo 2, você vai ter a lesão do cruzado, né, e da parte intacta, os colaterais aqui assim, eles vão se encontrar intactos, os ligamentos colaterais. Então, tu tem ligamento do cruzado anterior, do cruzado posterior, mas os colaterais estão intactos. Esse é o K2. Isso também costuma cair em prova. Tá? E o K3, você vai ter a lesão do cruzado anterior, do posterior e da parte medial aqui. Ó, tá? Então, e aqui
Com o L, que é comprometimento lateral, você tem, né, uma lesão do cruzado anterior, do posterior, né, e do fibular colateral. Já no tipo 4, você vai ter as lesões do cruzado anterior, do cruzado posterior, né, da parte do medial e do lateral. E aqui no 5 é quando você tem, além da luxação, você tem ela associada à fratura. Você tem uma fratura-luxação do joelho. Então aqui mostrando nessa classificação um KD3L, CN, você tem luxação do joelho com ambos os ligamentos lesados, cruzado anterior e posterior. Lembro que no tipo 3 aqui vocês têm os dois ligamentos lesados, o cruzado anterior e o posterior, né? E com lesão da artéria poplítea e paralisia do nervo fibular, porque você tem comprometimento tanto arterial como comprometimento nervoso. As classificações anatômicas, a gente vai passar aqui mostrando um exemplo de cada uma delas. Lesão de ambos os ligamentos cruzados, mas com os ligamentos colaterais intactos. Esse é o tipo KD2. Na KD3, né, M, nós temos lesão de ambos os cruzados e o colateral que está lesado aqui. Ela pode se dividir em medial ou em lateral, né? E aqui, se você tem M, é comprometimento aí dos ligamentos cruzados e mais do colateral do lado tibial, o medial, certo? Aqui, uma KDL, uma KD3L, ela é mais comum, ela aqui mostrando, observem aqui, tá? Comprometimento dessa KD3. Aqui na 4, né, os ligamentos todos lesados. Vocês observem aqui, com toda a ruptura de todos os ligamentos. E aqui, quando você tem, o tipo 5, é quando você tem associado a lesão, né? Tem uma fratura-luxação periarticular, como nós estamos vendo aqui nesse caso. Com relação à parte da avaliação, nessas lesões múltiplas, então você vai avaliar, deve fazer uma avaliação completa, uma história específica, um exame físico atento, né, com relação às alterações e mecanismos de lesão e lesões associadas. O ideal é que tenha na sala de trauma, né, um cirurgião geral para cuidar da parte do ATLS, um ortopedista e uma avaliação cuidadosa para, mesmo frente a um joelho que não está luxado, pesquisar se não existe comprometimento, né, se não houve uma luxação prévia, enfim, se não existe comprometimento arterial. E proceder com a redução, avaliação neurovascular também após a redução, avaliar a extremidade quanto à cor, quanto à temperatura, que já comentamos, o fluxo capilar, né, palpar os pulsos e comparar com o lado contralateral. E aqui vocês têm um algoritmo aqui de tratamento, né? Uma lesão do joelho, né, com comprometimento de múltiplos ligamentos que foi reduzido. Então você faz, né, a história, o exame físico, a solicitação das radiografias. Aqui você faz uma avaliação vascular e neurológica para ver o status de pulso, pode utilizar, né, o Doppler, né, o ultrassom, faz aquele índice, se existe variação menor do que 0,90, comparando a pressão obtida ao nível da parte braquial e compara ela com a pressão ao nível do tornozelo. E aqui você pode ter dois segmentos, um se for intacto, a parte vascular estiver intacta, aquele nível ele é maior do que, aquele índice é maior que 0,9, ou se, por exemplo, não, esse nível está menor, os pulsos estão ausentes. Então vamos já para o lado mais grave aqui. Tá ausente o pulso, está mais baixo esse índice aqui de comparação da pressão arterial do membro superior para inferior, do lado comprometido. Aí você tem que fazer uma imediata, né, consulta, uma avaliação com o cirurgião vascular. E aqui vai depender se vai fazer uma reparação vascular, a necessidade de colocar e fazer uma estabilização com a colocação no fixador externo, né, se
vai fazer associado ou não algum tipo de ligamento, de cirurgia sobre o ligamento. Alguns preferem restringir só se existir algum ligamento no trajeto da abordagem para, por exemplo, para ligamento, para reconstrução lá da parte, para revascularização. Por exemplo, está abordando a região poplítea e tem uma avulsão do ligamento cruzado posterior e é visível, aí faz a reparação, faz a fixação desse cruzado posterior nesse primeiro tempo e deixa para fazer num segundo tempo depois, aguardando como é que vai ser o comportamento do ponto de vista da reparação vascular. Observação, ressonância magnética, manter a redução, a avaliação da pele, e daí depois, num segundo momento, você vai se preocupar, aí sim, com uma reconstrução mais completa e a cirurgia ligamentar. Se tiver intacto, vamos pensar aqui, fez a redução, fez todas essas avaliações e estava intacto, mesmo assim você não vai baixar sua guarda. Vai precisar fazer de forma seriada, avaliar a cada 2, 3 horas, né, esse paciente, observar esse paciente. Se a observação, se o paciente está em período de observação, ele pode fazer uma ressonância, pode observar se está mantida essa redução, as condições de pele, e aí se estiver tudo bem aqui, ele vai, então, pode programar ele para fazer o tratamento das lesões ligamentares. Se por outro lado, estava bem, estava intacto, mas nas avaliações posteriores, né, esse paciente apresentar algum tipo de alteração, você vai solicitar uma arteriografia para qualquer tipo de mudança que vai acontecer no exame vascular ou um questionamento a respeito da diminuição desses pulsos, né? Tem que se ter cuidado com relação à lesão da íntima, que a gente já falou, que num primeiro momento pode até estar indo bem a pressão, mas com o passar do tempo, depois, pela lesão da íntima, pode ir obliterando e diminuindo a perfusão dessa artéria poplítea. Se tiver algum comprometimento, né, assim, ou se não tiver comprometimento e tiver tudo bem, aí mais tarde você vai para tratamento da cirurgia, da parte ligamentar. Né? Se não, se acabar evoluindo para uma lesão da íntima, com comprometimento, aí você precisa ir para o lado vascular. Vejam então, aqui que após a história, exame físico, fez as radiografias, né, faz radiografia antes e depois da redução, né, aí é necessário também, muitas vezes se existir uma lesão, você fazer uma fixação externa para manter, né, essa redução, para permitir a reparação arterial. Se necessidade de arteriografia, né, você deve avaliar isso em condições lá da emergência, pois você corre o risco de amputação, como já falamos, se a isquemia for superior a 8 horas. Então, chama atenção aqui também nesse slide, a lesão vascular, ela tem prioridade sobre todas as outras lesões musculoesqueléticas, simplesmente para afirmar aquilo que nós já comentamos anteriormente. O paciente, se ele tiver clinicamente estável, é aquilo que nós comentamos e passamos em todo o organograma, todo esse algoritmo aqui. Se ele tiver estável clinicamente, completo, pode dar atenção. Tá tudo bem, daí tu pode dar atenção para a parte ligamentar. A ADM, se estiver limitada em 30 graus esse joelho, tem que avaliar a instabilidade em termos de vara e valgo, avaliar Lachman, né, o mecanismo extensor, fazer teste de Lachman, gaveta anterior, posterior, desestresse em varo e valgo em 0, 30 graus, né, de flexão do joelho. Para o ligamento cruzado posterior, você avalia através da gaveta lá posterior, né, o SARG teste, que é aquele teste para avaliar a queda posterior o recurvato, né, que acaba acontecendo também, você pode avaliar, ou uma queda posterior, né, e também com relação a se existe alteração na rotação também, né, que é o Rotation Dial Test, em rotação, um aumento da rotação externa, ou lateral. Ainda na avaliação, a importância das radiografias para confirmar a redução, né, e se existem lesões ósseas associadas, aquelas avulsões, se existir alguma avulsão, já para planejar a refixação da área avulsionada de um ligamento.
E a ressonância magnética, ela tem um papel para avaliar de uma forma mais pormenorizada as lesões ligamentares, se existe associado lesão de menisco, se existem lesões condrais, né, se há comprometimento também de cartilagem durante o trauma, e identificar o local dessa lesão, se tem avulsão, ruptura e as condições, né, do ligamento poplíteo, né, na parte lateral. Se existe avulsão, enfim. E agora passamos para a parte do tratamento propriamente dito. Então temos que, já falamos quanto ao tratamento. Se lesão vascular, tratamento imediato é para voltar a atenção para a parte vascular. Se existir um comprometimento prolongado, né, pode ser necessário, né, fazer fasciotomias no momento da revascularização. Tem que cuidar o risco também de síndromes compartimentais, como a gente já comentou. Pode existir situações graves onde você pode estar presente a uma luxação aberta, né? Daí é necessária uma intervenção cirúrgica imediata, né? Tem uma gravidade, né, similar de uma fratura exposta, se é que não mais ainda, né, porque compromete uma área fundamental, que é a área articular, e a exposição dessa área articular. Então tem que ser feita uma limpeza, desbridamento, irrigação, uso de antibiótico, cobertura, né, desses tecidos moles, não deve deixar essa cartilagem exposta, você tem que fazer todo o tipo de limpeza, né, adequado para isso, e cobrir novamente com tecidos moles, se necessário. Reparo ou reconstrução ligamentar quando houver, você deixa para um período quando já existe mais uma vez aqui a gente tem que observar nesses casos mais graves, você tem que esperar uma melhoria dessas partes moles, desse envelope de partes moles. E se a luxação, outro caso também, que muitas vezes você precisa lançar banda, um fixador externo, é quando muitas vezes você tem uma luxação irredutível, né? Então muitas vezes você precisa fazer uma intervenção cirúrgica urgente, né? E mais comum é naquelas luxações posterolaterais, lembram lá na posterolateral, e muitas vezes existe, né, comprometimento ou interposição de partes moles que impeça essa redução. Com relação à abordagem ligamentar inicial, né, e o uso dos fixadores externos, quando tem indicado o uso dos fixadores externos? Veja aqui esse trabalho do Jeffrey de 2004 aqui, sobre a luxação aguda do joelho, a avaliação e a conduta, né? Luxações, indicação para o fixador externo. Em casos de luxação com lesão vascular, o tratamento, como nós já comentamos. Luxação exposta, também indicação para você usar do fixador externo. Luxação do tipo irredutível. Luxação fechada, mas instável, porque, né, existe uma instabilidade muito grande. O objetivo é que ela garanta uma certa rigidez para manter a redução, né, da luxação. Lesões vasculares, ela tem o papel de proteger o enxerto, o fixador externo. Ela acaba atrasando um pouco na reconstrução, né, até que haja uma melhora dessas partes moles. E o fixador externo, enfim, né, a gravidade, ele existe o risco de infecção, tanto lá pelos pinos, ou se houve uma luxação exposta, a própria área de luxação é também um risco da infecção, mas daí é inerente ao próprio trauma e não ao fixador propriamente dito. Com relação à abordagem ligamentar inicial e um tipo de imobilização, né, o imobilizador externo que você coloca depois de fazer a redução, né? Então, se a luxação ela é fechada e é estável, como a gente viu lá no primeiro vídeo, quando começamos essa apresentação, após a redução, você coloca um imobilizador externo. Se esse imobilizador externo, se for associado a uma lesão do LCA, você pode colocar em uma discreta flexão e deve evitar uma hiperextensão. Mas deve também procurar chegar até a extensão, porque limitação depois na extensão, a gente sabe que vai levar uma marcha claudicante, vai levar um mau resultado. Se já por outro lado, se for uma lesão do cruzado posterior, aí o seu imobilizador deve sim ficar em extensão. Se tiver lesão associada a LCA e LCP, a imobilização deve prevalecer em relação ao cruzado posterior, também, numa posição de extensão, mas não hiperextensão.
Quanto agora ao tratamento conservador e tratamento cirúrgico, será que tem lugar o tratamento conservador, né, para pacientes com luxação do joelho? Ou o cirúrgico é melhor? O que os trabalhos dizem? Vejam que tem uma série de trabalhos, trabalho de 2001, de 2002, de 2016, bastante recente aqui, como a gente já comentou, sobre o estado da arte. Então vamos fazer algumas considerações. A avaliação feita pelos pacientes demonstra um melhor resultado com o tratamento cirúrgico. Em uma meta-análise aqui com 132 joelhos, o Dedmond e colaboradores relataram melhora do movimento e as pontuações, no questionário de Lincoln eram superiores no grupo que tratou com cirurgia. Já o Richter, esse trabalho de 2002, revisou 89 pacientes com luxação traumática do joelho. Ele seguiu por 8 anos esses pacientes, 63 foram feitos reparos ou reconstrução, enquanto 26 fizeram tratamento conservador. E o que ele observou? Que os resultados no grupo que tratou com cirurgia foi melhor. Olha, num prazo de médio prazo, aqui já para longo prazo, 8 anos melhor para quem tratou cirurgicamente. A fisioterapia após a cirurgia é o fator mais importante para o prognóstico positivo pós-cirúrgico. Então é uma junção entre tratamento cirúrgico mais fisioterapia depois. A literatura ela apoia o tratamento cirúrgico e a reabilitação funcional pós-operatória de lesões multiligamentares do joelho. Em raras ocasiões, como idade avançada, imobilidade, comorbidades, o tratamento cirúrgico aí, ele pode o tratamento não cirúrgico ou conservador pode estar indicado. O paciente não tem condições cirúrgicas, aí você tem que acabar indo para o tratamento conservador. Tratamento conservador, tratamento cirúrgico. Veja aqui alguns trabalhos que a gente vai trazer agora. Esse de 2011, esse de 2016. Esse aqui de 2011, total de 885 pacientes, 31 estudos, foram tratados com cirurgia e 61 pacientes e 4 estudos tratados conservadoramente. O que eles encontraram? Resultado funcional, instabilidade, contratura e retorno à atividade foram favoráveis ao grupo que tratou cirúrgico. Diferenças significativas foram encontradas no retorno ao trabalho e ao esporte, favoráveis ao tratamento cirúrgico. Então, lesão, luxação do joelho, tratamento cirúrgico para reparação das lesões ligamentares. Parece que não existe lá tantas controvérsias aqui com relação a isso. Tá? E aqui também, foi comentado nesse trabalho, também favorável ao tratamento cirúrgico. Quanto à cirurgia agora, não há consenso entre qual é o tempo melhor para a gente fazer a cirurgia. Se faz imediato nas primeiras horas, lembre que não seria o mais indicado, porque você tem que ver a parte vascular, mas tudo bem, a parte vascular está bem. Quanto tempo? O que seria? Tu vai abordar na fase aguda, vai deixar para uma fase crônica? Até 3 semanas os autores consideram ainda como uma fase aguda para você fazer a reparação. Então, reparação é quando você vai lá e tem a lesão do ligamento, esse ligamento está rompido e você vai tentar suturar isso, reparar a área em cima da área que houve a lesão. Você tem até 3 semanas, o tempo ideal seria, a gente vai ver depois, em torno de 2 semanas, de 10 a 14 dias, mas até 3 semanas você teria um tempo, 3 semanas seria já o tempo crítico para poder identificar, porque aí já está perdendo a área específica da lesão, já está virando uma fibrose e às vezes fica difícil você localizar a área dessa lesão para conseguir fazer um bom reparo. Então é crítico para identificar e tratar melhor essas estruturas pela cicatrização. Às vezes existe necrose tecidual, e isso pode comprometer os resultados finais. Assim como a avulsão óssea. Se você deixar muito tempo para colocar aquela área de avulsão, já vai formando na área que você teria para reduzir aquele fragmento ósseo, já vai formando um calo, uma organização ali de um hematoma, de uma fibrose, e você já não consegue fazer uma redução adequada, se você deixa passar muito tempo. Outros autores demarcam o quadro crônico, a partir de 6 semanas, daí já seria, a partir de 6 semanas você já considera uma fase crônica.
Melhores resultados da cirurgia, eles estão nessa fase aguda e também para facilitar que você comece com uma fisioterapia precoce. Esse autor, o Levi, aqui dessa última, fez uma revisão sistemática, né, com 5 estudos, e não mostraram diferença com relação à amplitude de movimentos na pós-cirurgia, né, se ela foi feita na fase aguda ou se foi feita na fase crônica. Tá? Esse é um trabalho de 2009. Ainda com relação à cirurgia, o tempo ideal, então, para o reparo dessas estruturas ligamentares do joelho, ideal seria em torno de 10 a 14 dias. Costuma cair em prova. Então, fiquem espertos. Então, até 2 semanas você tem o tempo ideal para trabalhar em termos de reparo. Após a redução e confirmação que tem integridade vascular, o joelho então é colocado numa órtese articulada, longa. Ele pode, né, começar com exercícios de ADM, fortalecimentos, são iniciados até que chegue o dia do tratamento cirúrgico. Isso também ajuda a diminuir o processo secundário, até que você opte para leve esse paciente para o centro cirúrgico. Então, e o reparo, né, do ligamento colateral tibial. A reparação primária após 3 semanas, frente a lesões vasculares ou de outros tecidos moles. Após esse período fica bem mais difícil você reparar os ligamentos, ok? Agora, quanto à anestesia, vai depender do paciente, do anestesista, do cirurgião, né? Você pode realizar, por exemplo, bloqueios do nervo femoral ou ciático, pré-operatório, pode ser feito como complementar também ao alívio da dor no pós-operatório dessas lesões multiligamentares. Novo exame neurovascular pré-operatório deve ser feito principalmente observar pulso poplíteo, dorsal do pé, tibial posterior e a função dos nervos tibial e fibular, até mesmo antes do procedimento. Você fez anestesia, faz uma nova avaliação, né, neurovascular. Você pode até usar ocasionalmente também o Doppler, né, para marcar a localização dos vasos, para ter um acesso mais fácil depois posterior. O paciente pode ser colocado numa posição supina, como vemos aqui, o joelho flexionado cerca de 80, 90 graus, para ele ir para o procedimento, né? E após indução anestésica, o anestesista já induziu, aí você pode fazer um exame completo agora, sob anestesia, para avaliar do ponto de vista ligamentar, o Lachman, as gavetas, né? Fazendo em rotação lateral, medial, o Lachman em extensão, em flexão, a gaveta, né, que também você pode fazer ela fazendo as rotações com o pé, em rotação lateral, medial, para colocar em maior tensão o canto póstero lateral, o canto póstero medial quando você faz a rotação lateral do pé, e o canto póstero lateral quando você faz a rotação medial do pé. Tá? E aí você testa e vê, porque você vai avaliar, além das estruturas laterais, ligamentos colateral, medial ou fibular, você também pode avaliar as estruturas posteriores. Quando você testa em extensão completa, um estresse invaro em extensão completa, você não está testando só os ligamentos, você está testando principalmente a cápsula posterior. Quando você faz em valgo ou vário em extensão completa, você está vendo os elementos posteriores também, se não existe comprometimento capsular posterior. Na abordagem cirúrgica, né, 2 padrões de lesões comuns nas luxações do joelho, eles são lesão do LCA, mais lesão do LCP e lesão colateral tibial. Isso pode acontecer. Tem um outro padrão também, que é lesão do LCA, lesão do LCP, o canto posterolateral, né, e podendo ter mais, ou sim ou não, ou mais ou menos comprometido, também o ligamento colateral fibular. Tá? Então, uma lesão que vai mais para o canto, pegando a parte medial, e uma lesão pegando os cruzados com a parte lateral e canto posterolateral. A escolha do enxerto, como que ela pode ser feita? Ela vai depender da extensão da lesão, do momento da cirurgia e da experiência que o cirurgião tem com relação ao tipo de enxerto que ele prefere. Existe na literatura uma preferência, né, por halo enxerto, porque ele diminui o tempo cirúrgico, tem menor morbidade, ou seja, você já tem um joelho que está com multitrauma,
você não agrega mais morbidade a esse joelho, mas não são todos os lugares que você tem acesso a auto-enxerto. Isso também pode aumentar o custo, isso nem sempre é possível. Pode ser usado o auto-enxerto, daí quando se você não tem disponível o auto-enxerto, você pode usar o enxerto de banco. Se você não tem ele disponível, você pode usar o auto-enxerto do indivíduo, tirando ou do mesmo joelho ou tirando do joelho contralateral como zona doadora. Vejam aqui, esse é um trabalho agora de 2016 no Arthroscopy, né? Então, falando sobre, aqui falando a respeito, quando você tem fraturas, quando você tem avulsão de das fraturas no cruzado posterior, ó, deslocamento do ligamento cruzado posterior com avulsão, né, com um fragmento aqui que foi avulsionado, esse cruzado posterior, foi feito um estudo comparativo retrospectivo entre fazer uma abordagem aberta ou fazer abordagem artroscópica, né? Porque você também pode abordar artroscopicamente esses joelhos. Claro que tem que ter aquele cuidado que a gente disse, se for uma lesão que tenha muito comprometimento de cápsula, tu tem que ficar atento para ver se não há um extravasamento excessivo, e se partir para um extravasamento excessivo, você vai ter que ir para o tratamento aberto. Mas, por exemplo, aqui eles avaliaram 47 joelhos, 27 foi feito por via aberta e 20 por via artroscópica. Mais de 90% em ambos os procedimentos, os joelhos foram normais ou próximos dos normais quando você fez a refixação. Então, você tem uma avulsão, faz uma fixação no local, né, anatômico. Eles foram avaliados de várias formas, usaram, né, questionários e índices como o Tegner, o IKDC, eles usaram KT1000, não, usaram KT2000, que também é um outro, como um KT1000, só que tem também conexão direta junto para observar as variações no deslocamento de forma computadorizada. Você tem aqui de 0 a 3 milímetros, né, que é um bom stop aqui, ó, você tem 85% no caso artroscópico e 74% na via aberta, ou seja, os que foram feitos por via artroscópica, essa refixação, pelo menos mostrou o melhor resultado do KT1000 aqui, tá? Consolidação em média, em 3 meses depois, esses pacientes estavam consolidados, e ambos os métodos, tanto aberto quanto fechado, quanto por via artroscópica, mostraram, né, a cura radiológica, né, radiográfica, e os joelhos estavam estáveis, né, depois desse período. Tá? Então, se houver uma lesão com avulsão, você pode tratar e fazer a refixação. Essa refixação pode, inclusive, ser feita de forma artroscópica. Né? Então, você vai lá, faz artroscopicamente, você pode determinar o local e fazer a passagem de um túnel e pescar essa parte do ligamento, fazer a refixação do mesmo, ou então fazer a abordagem aberta e a colocação de um parafuso. Obviamente, esse parafuso aqui não foi colocado artroscópico, né? Mas você pode fazer forma de fazer essa fixação por via artroscópica dessas lesões também, conforme foi mostrado nesse trabalho. Tratamento ainda nas lesões agudas, agora do ligamento colateral medial, do ligamento colateral lateral e do canto posterolateral, elas podem ser reparadas de forma primária se abordados dentro das primeiras 3 semanas. Fica mais fácil, como a gente já comentou, nas primeiras 3 semanas. Lesões por avulsão óssea, você já pode fazer a fixação direta, pode utilizar de âncoras, pode usar de parafusos para fazer essa fixação local. Se for necessário, você pode partir para um augmentation, que nada mais é do que, em vez de você simplesmente fazer a sutura término-terminal das estruturas, você usar uma estrutura para reparar ou para reforçar, além do reparo, fazer um reforço dessa estrutura que era do próprio ligamento. Então, você pode usar vários elementos aí para poder fazer esse reforço, né, fazer esse augmentation. Pode ser com ala-enxerto, pode ser com os iscos tibiais, com grácil ou semitendíneo, pode usar a banda iliotibial para isso. E nas lesões crônicas, tanto do colateral, né, medial, como do lateral e do canto posterolateral, geralmente nas lesões crônicas vai requerer, você já não vai mais encontrar ligamento para reparar, vai requerer uma reconstrução ligamentar, né, desses ligamentos. As lesões que podem estar associadas, como lesão de menisco, lesões de cartilagem, você pode tratar do ponto de vista artroscópico, via artroscópica, cuidado só com essa síndrome compartimental que a gente já comentou.
E vejam aqui, por exemplo, tem aqui fazendo uma incisão, né, para tratar dessas estruturas aqui ligamentares, na lesão. E aqui o tendão do bíceps que foi destacado, né, da cabeça da fíbula, e aqui ele já está sendo reparado para ser reinserido, né, na sua posição adequada. Quanto à seleção do enxerto, existe uma série de enxertos, são múltiplas as opções para escolher o tipo de enxerto. Vai depender da extensão das lesões, da quantidade de lesão que você tiver perante. Você tem, muitas vezes, pode ter uma lesão de LCA, uma lesão de LCP, uma lesão do complexo, né, lateral também. Isso tudo pode demandar uma necessidade de enxertos grandes, né, de reparos, enfim, e que você precisa lançar mão, e às vezes você não tem um banco, você vai precisar usar ou do mesmo joelho, ou do joelho contralateral. Tudo isso pode aumentar o tempo cirúrgico, né, e vai depender também da experiência, né, de cada um desses cirurgiões, na parte do cirurgião, da experiência que ele tem para utilizar os enxertos na reconstrução dos ligamentos que foram comprometidos. Aqui a gente vê alguns exemplos. Aqui tem o tendão, por exemplo, de Aquiles, né, o tendão calcâneo, que seria o nome correto. Aqui a gente tem os hamstrings, que pode ser o semitendine e grácila, aqui já preparados para fazer a substituição ligamentar, né? E aqui o ligamento patelar, né, osso, ligamento e osso, né? E aqui você tem, nesse trabalho do Laprade, no American Journal of Sports Medicine de 2003, um trabalho falando sobre a capacidade, a resistência média, né, desses enxertos, onde mostrando que o grácil tem em torno de 838, aqui o semitendíneo 1216, quadríceps 1075, né, e o Aquiles 3000, né, vejam, né, o Aquiles, o tendão calcâneo, 3000 newtons, né, bastante importante. Ele também tem uma possibilidade de usar ele de uma forma mais longa do tendão, então é bom em termos para usar para reconstrução do ligamento cruzado posterior, por exemplo, né. Muitos preferem o halo enxerto, como nós falamos aqui, com relação quando comparado com o alto enxerto, porque, como nós já comentamos, menor morbidade, menor tempo na cirurgia, menor tempo de garrote, enfim, tudo isso facilita, menos incisões, tá? Menor morbidade. Mas os riscos é que pode acabar aumentando o custo, a incorporação pode ser um pouco mais tardia nesses casos de halo enxerto, né, de enxerto de banco. E também existe um risco mínimo de doenças. Claro que tem todo um cuidado para não haver com relação à prevenção de doenças, mas existe um risco mínimo, que isso fica minimizado ou zerado no caso quando você trata de um autoenxerto, né, ou do enxerto autólogo. Ele pode então ser do mesmo membro, do contralateral, e tem as vantagens quanto à incorporação. Ela é mais rápida, né, não tem nenhum tipo de reação adversa, né, do próprio organismo contra a parte do enxerto, então a incorporação não tem problemas quanto a isso, a remodelação também, e aqui você pode utilizar também para a reconstrução do cruzado anterior, do cruzado posterior. Com relação à preparação intra-articular, né, então você pode tentar, se dentro do teu planejamento você colocou para fazer esse tratamento, né, dessas lesões multiligamentares, com 10 a 14 dias, que seria o tempo ideal para você reparar as estruturas, ou até mesmo até 3 semanas, né, você esperando melhorar as condições desse joelho, enfim, mas se sabe que quanto mais precoce, mais, né, dentro daquela fase ideal de 10 a 14 dias, você tem os melhores resultados, né, pelo menos aquilo que se vê na literatura que nós apresentamos para vocês aqui. Você tem que fazer isso com bastante atenção se você pretende fazer alguns passos, ou a grande maioria, óbvio que o tempo intraarticular ser feito por via artroscópica, você tem que estar atento, porque em lesões muito graves, como já comentamos, pode haver lesões extensas de cápsula e pode haver extravasamento importante. Então você tem que estar preparado também, se não conseguir fazer isso, né, do ponto de vista artroscópico, fazer o procedimento, passar para o procedimento para a via aberta. Então, aqui nós estamos vendo num joelho agudo, uma ruptura completa do LCA.
Então você pode usar na fase artroscópica, a gente vai ver um pouco à frente, para fazer a ressecção de cotos, né, de restos ligamentares, preparar a área, fazer a passagem dos túneis, né, fazer o posicionamento dos túneis de forma adequada, porque você tem uma boa visibilização das estruturas internas com o auxílio da artroscopia. Tratar as lesões de menisco, sutura meniscal, se for necessário, lesões cartilagíneas que podem ter associadas pode estar juntos com essa luxação do joelho. Aqui, quanto à preparação do túnel, passagem do enxerto e fixação proximal, é o primeiro passo que você deve fazer. Então, por exemplo, se você tiver lesão tanto de cruzado anterior e posterior, por exemplo, aqui na radiografia, você pode ver já o posicionamento que seria o adequado para a passagem de um fio, o posicionamento adequado para a posição aqui na tíbia da saída do túnel para a reconstrução do LCA. O túnel do LCP ele fica mais posterior, né, e fica mais distal aqui na tíbia. Tem que cuidar também do posicionamento desses túneis, para que não haja, obviamente, posicionamento com um intercruzamento desses túneis, né? Porque daí vai ter problema na passagem dos seus enxertos e tudo mais. Então, você tem que fazer uma boa avaliação se está bem posicionado, né, para você fazer a passagem desses túneis, que eles têm que ter uma divergência aqui com relação, né, a colocação, a passagem deles e a chegada aqui na tíbia. Óbvio que tu faz isso com a utilização de guias, né? Esses guias permitem então que você localize o ponto adequado com o auxílio da artroscopia ou sob visualização direta, enfim, coloque o guia e aí faça a passagem do seu túnel. Aqui fazendo uma passagem, localizando o ponto para a inserção do cruzado posterior na tíbia e o local da saída desse túnel, que é bem posterior, como vemos aqui. Aí a passagem tem que se ter o cuidado também, lembre que atrás tem as estruturas posteriores vasculares, que não podemos nos empolgar aqui, né? E aqui uma vista, o controle também aqui durante o procedimento. Aqui lembrando do posicionamento dos túneis, e aqui com relação para o cruzado anterior, né, a saída, esse túnel então ele é mais superior e anterior aqui na tíbia, e a saída é no côndilo lateral, como a gente vê aqui, enquanto e posterior, enquanto que para o cruzado posterior ele vem lá de posterior da tíbia, como vimos aqui, e ele vem para anterior e para o côndilo medial aqui no fêmur, né. Lembrar em fazer as fixações que a gente vai ver inicialmente. A gente prepara todos os túneis, faz primeiro as fixações na parte femoral, depois faz todos os túneis e reparações periféricas, e aí depois faz o tensionamento dos elementos do pivô central, e depois vai fazer o tensionamento e a fixação na parte tibial, e depois vai fazer o tensionamento e a fixação dos elementos periféricos. Com relação aqui, quando você tem lesão do cruzado anterior, do cruzado posterior e mais do canto do lado medial, aqui mostrando o ligamento colateral, a parte medial, muitas vezes o canto posterior, o ligamento oblíquo posterior, antigamente também referido a Houston, ligamento oblíquo posterior de Houston, esse espessamento na parte posterior medial da articulação do joelho, que é como uma expansão, né, junto do semimembranáceo, né, que quando ele chega nessa região. E então muitas vezes você tem que também, se existir um comprometimento póstero-medial, você precisa fazer um avanço também dessa parte posterior e reparar essas estruturas também, além de fazer a reparação ou o augmentation, né, ou a reconstrução do ligamento colateral medial. Aqui quando temos agora do lado lateral, o cruzado anterior, cruzado posterior e mais o lado lateral, né? Então, se essa lesão lateral ela envolve o ligamento fibular, nós vemos aqui, né? Se pode também existir o comprometimento, né, quando você tem comprometimento do ligamento fibular, é nessa situação que ele está aqui, é o ligamento, né, lateral fibular, que vai da cabeça da fíbula até essa porção aqui lateral.
e do côndilo, e aqui você tem o ligamento poplíteo, aqui você tem o tendão do poplíteo, tá? Que ele vem nessa outra orientação, uma orientação transversa aqui e para frente, né? Então muitas vezes você precisa fazer a reconstrução dessas estruturas laterais, tá? Então você pode lançar mão de semitendíneo, né? Dos iscos tibiais, enfim, para fazer a reparação ou a reconstrução desses ligamentos, tanto do ligamento fibular, que passa mais externo aqui nessa posição, como também do tendão aqui do poplíteo, né? Fazendo esse aspecto aqui póstero-lateral aqui do joelho. Então, esses aqui são alguns aspectos, a maneira com que você vai fazer a fixação e a estabilização desses dois elementos aqui laterais, e quando associado com lesões internas, como tem aqui da LCA e LCP, você vai, já fez, como a gente já comentou antes, já fez a colocação, já fez os túneis, já fez o posicionamento, já fez a fixação femoral nos túneis, tanto para o LCA como para o LCP, já passou os enxertos, já está tudo ok, e você vai fazer então, já prepara toda essa parte lateral, as áreas de fazer a reparação, cuide nessa parte lateral aqui, com a passagem, né, do nervo ciático popliteu aqui externo, o lateral, porque ele passa junto da cabeça, então muitas vezes você tem que reparar esse nervo, não provocar nenhuma lesão. Se houver alguma área de avulsão, por exemplo, aqui como do bíceps na cabeça, com uma fratura, você pode fazer a fixação dessa fratura, né, daí você vai fazendo depois de feito a estabilização dos elementos centrais, você já reparou todos esses elementos laterais, e aí você vai fazer o tensionamento e a fixação das estruturas laterais que foram reconstruídas. Tratamento ainda na parte cirúrgica. Agora, quando a gente tem lesões as mais complexas, que são as mais instáveis ainda, é quando nós temos aquela lesão realmente completa, todo o pivô central, o cruzado anterior, né, o cruzado posterior, o lado medial comprometido, né, e o lado lateral também comprometido. Então são muito instáveis essas lesões, potencialmente são as mais instáveis. Então deve ser tratado com abordagens, né, tanto do lado medial para tratar as estruturas mediais, a abordagem lateral para tratar das estruturas laterais, né. Você pode associar com abordagem, né, para o pivô central, ou a abordagem artroscópica das estruturas intraarticulares. Então, primeiro, como uma sequência, você vai reconstruir os ligamentos cruzados, né, o posterior inicialmente, porque você não vai ter o anterior na tua frente, vai ficar mais fácil para você fazer a reparação do posterior. Depois, o cruzado anterior. Após, você parte para a parte medial e, por fim, você vai para a parte lateral e para o canto posto-lateral. Primeiro vai fazer as fixações femorais, como vimos, e finalmente vai fazer o tensionamento e as fixações distais, como eu tenho repetido várias vezes aqui. Então aqui a via de abordagem, aqui fazendo os reparos, né, e as reconstruções dos ligamentos, conforme a gente está vendo aqui. Quanto ainda aqui a gente comentando do tensionamento e a fixação distal, seria o último passo, nós estamos falando de lesão complexa, né, multiligamentar. Então, em princípio, né, você já fez essas reparações dos ligamentos, ou já fez a reconstrução dos mesmos, já passou pelos túneis, já está fixado no lado femoral. Só depois de você fazer tudo isso é que você então vai fazer realizar o tensionamento e a fixação daí distal, né, desses ligamentos. O cruzado posterior, ó, preste atenção, o cruzado posterior, você vai colocar o joelho em 90 graus de flexão, né, coloque também um suporte sobre a parte posterior da tíbia, porque senão o próprio peso da gravidade vai empurrando a perna para posterior e vai caindo numa gaveta posterior. Então você tem que reduzir essa gaveta posterior, manter ela e aí fazer o tensionamento do cruzado posterior com o joelho então em 90 graus e com essa proteção para evitar essa queda posterior pela gravidade. Tem que cuidar quando existe uma ruptura do cruzado anterior e posterior,
porque não basta só você tirar a gaveta posterior, mas você vir muito para frente, porque você também teria a parte anterior que não tem o cruzado anterior, então você acabar colocando esses ligamentos, ou tensionando eles numa posição que estaria errada. Bom, então vamos começar. Inicialmente o LCP, então você fez essa fixação em 90 graus, tensionou e fixou o LCP, né, lá na parte na tíbia. Ele já estava fixo no fêmur, no côndilo medial do fêmur. O LCA, você vai tensionar ele, né, e mais próximo da extensão. Tá? Então o joelho, daí o LCP já tá fixo, tensionado e fixo em 90, e agora você leva esse joelho mais próximo da extensão, né, e aí você vai passar o parafuso na tíbia, o parafuso de interferência, e aí você vai, então você tensionou o LCA, colocou, passa o parafuso de interferência, ou a forma que você vai usar para fazer a fixação desse LCA. Você vai colocar um poste lá depois na tíbia, o parafuso, enfim, o que você vai usar para fixar daí na tíbia distal, depois que você já fixou o cruzado posterior e o cruzado anterior. E agora vamos passar para as estruturas laterais. Então você já fez o pivô central, já fez a fixação do pivô central, aí você vai para as estruturas laterais. Nas estruturas laterais você vai tensionar e fixar em 30 graus de flexão nesse joelho. As estruturas mediais, então, tensionado e fixado em 30 graus de flexão, né? E o ligamento e a parte que envolve o ligamento oblíquo posterior, né? No canto póstero medial lá, você pode fazer a fixação daí em extensão. Ao final, o joelho, você terminou, fez a reconstrução de todos esses ligamentos, fez o tensionamento e a fixação de todos esses ligamentos nessas posições conforme a gente comentou aqui, ou seja, o joelho está pronto. Você tem que testar esse joelho, se ele tem uma boa excursão desde pelo menos de 0 até 90 graus. Se não tem nada que esteja impedindo que ele, por exemplo, não adianta nada você fazer a fixação e aquilo virar numa caixa de surpresa. Você não sabe quanto que é capaz esse joelho de fletir ou estender. E aí você manda para a reabilitação. Aí você não sabe se tem uma limitação depois, se essa limitação é às custas de algum ligamento que ficou extremamente tenso ou mal posicionado, e isso é que vai impedir que aquele joelho faça uma flexão maior ou uma extensão maior. Aí qual é o risco? Aí o pessoal vai estar na fisioterapia fazendo trabalho, tentando ganhar amplitude de movimento, chega num ponto e para. E aí ele não consegue seguir. Ele não consegue seguir e para. E aí daqui a pouco o próprio cirurgião diz, não, vai com calma, não, cuidado, não, mas força um pouquinho. Daqui a pouco ele força, rompeu, aí vai embora. Aí vai lá 90 graus, vamos supor que ele tivesse uma limitação em 60 graus e uma limitação resistente que não seguia. Só que você não avaliou isso lá no transoperatório na hora que você reconstruiu o seu ligamento. Então, se você fez a sua reconstrução, testou na extensão, está indo até 0 graus, está com uma extensão completa. Bom, agora chegamos até 90 graus, tá bem. Testa com relação ao valgo, lácuma, claro que é um teste mais cuidadoso, né? Então vai lá, né, fazer de forma intempestiva, mas você vai ver se você reduziu, já não tem mais aquela gaveta, já não tem mais aquele lácuma, já não tem aquele estresse em varo e valgo, ou seja, bom, esse joelho está reconstruído, tem uma amplitude de movimento pelo menos de 0 a 90 graus, esse joelho pode ir para a reabilitação e para começar essa reabilitação de forma mais precoce e de forma mais segura. Então, entenderam isso que eu procurei chamar a atenção de vocês? Não adianta reconstruir os ligamentos, dar o tensionamento, fazer a fixação e fechar aquilo como se fosse uma relíquia. E manda aquilo para a reabilitação e aí depois você não sabe, pode acontecer qualquer coisa. Tá? Então, testa antes. Se tiver áreas já no teu teste, e se no teste que fizer mostrar que tem um stop, tem que ver as custas do que é esse stop. Se esse stop é por um mau posicionamento de um túnel, numa reconstrução de um LCA, ou do LCP, enfim, ou dos ligamentos colaterais, né, que você fez a reparação, você tem que utilizar e reparar esses ligamentos nos pontos que são considerados isométricos, ou seja, nos pontos que a gente fala em isométrico, mas na verdade são os pontos do ponto de vista anatômico, o mais anatômico possível desses pacientes. Quando você muda muito essa anatomia, você corre o risco de fazer bloqueios e aí você vai ter problema em ganhar amplitude com esse joelho e vai ter problema com os resultados desse joelho.
No pós-operatório, chegamos à parte pós-operatória, já foi tratada, a lesão era grave, a situação era danada, como a gente viu, tem vários, foi feito cirurgia, foi usado enxerto, foi feito reparação, foi feito augmentation, foi feito reconstrução de estruturas, enfim, o que vai se fazer no pós-operatório? Então nós já fizemos aquela mobilização, vimos que vai de 0 a 90, então vamos em frente. Então na fase inicial a gente deve proteger essas estruturas, né, que foram reparadas, reabilitar o quadríceps e a recuperação do arco, né, do movimento, tem que se buscar essa recuperação de forma gradativa até se conseguir de forma completa esse arco de movimento. Tem que ter cuidado para que não haja uma perda dos últimos graus de extensão. Antigamente fazia cirurgia e aí colocava num gesso, deixava 4 semanas, 3, 4 semanas, para só depois começar a fazer mobilização. E aí a guerra era conseguir os últimos graus de extensão. Aí não conseguia estender, você tinha um mau resultado, um paciente com flexo, um paciente que vai ter dor, vai ter claudicação, enfim, você vai ter um mau resultado. Por isso, também tanto enfatizado e chamado a atenção por parte do próprio Shelburne, explicando a importância de se obter no pós-operatório uma extensão completa, tá? E aí também a gente tem que avaliar se o outro joelho, o que é uma extensão completa, né? Tem indivíduos que tem, o joelho vai levar em consideração o joelho contralateral, né? O ideal, né? Porque tem indivíduos que o joelho contralateral, a extensão completa dele não é 0 grau, é -3 ou -5 graus. Então, a limitação que você deixa, ele também vai ter limitação depois com relação à sua marcha. Então, na fase, cuidado então também para não permanecer então esse flexo, por isso tem que se trabalhar a extensão. Muitos protocolos, essa parte de reabilitação em lesões ligamentares do joelho, cruzado anterior, posterior, canto posterolateral, e aí quando você junta tudo isso nas lesões multiligamentares, na luxação do joelho, você tem aí uma gama enorme com relação à parte de protocolos. Tem indivíduos ou serviços que usam isso de uma forma mais conservadora. Lembre que não é a mesma coisa uma reconstrução de LCA pura, virgem ou simples, isolada, de uma reconstrução de um LCA que tenha junto um LCP, que tenha junto um canto posterolateral, enfim, que tenha ou reconstrução das estruturas mediais também, ou seja, fica mais complexo isso. Então, vocês vão encontrar desde protocolos mais conservadores até protocolos mais acelerados, né? Tem alguns que gostam do uso de um brace ou de utilizar um brace articulado. De repente ele pode fazer alguma limitação, colocar limitação nesse brace para, por exemplo, em 0 graus, para impedir que haja uma hiperextensão, né? Ou então com relação a 90 graus, para impedir que haja uma flexão maior durante um período de tempo. Então você pode usar de um brace articulado, mas se você não tem esse brace articulado, você pode orientar o usuário, pode orientar o serviço da parte da fisioterapia, enfim, de quais são os parâmetros que você deve cuidar durante esse primeiro tempo. Nas 2 primeiras semanas tu pode manter ou limitar essa flexão em torno de 90 graus e os 0 graus de extensão. Se houver uma lesão de LCP, você deve limitar exercícios que envolvam cadeia cinética aberta para os isquiotibiais, porque os isquiotibiais de forma ativa, isso você pode proteger, aí vai variar também em relação a protocolos mais ou menos acelerados, desde 8 semanas de proteção até 12 semanas de proteção sem exercício de cadeia aberta para os isquiotibiais, para evitar que haja uma posteriorização da tíbia, ou seja, que empurre essa tíbia posteriormente, force o ligamento cruzado posterior em demasia, né? A corrida ela acaba sendo liberada em torno de 6 meses. Isso, se você tiver acesso a isocinético e puder fazer uma avaliação, ou então uma avaliação da força, né? O ideal é uma avaliação da força que tenha pelo menos 80% da força muscular quando comparada com o membro contralateral. A volta ao trabalho sedentário pode ser feito até em torno de 2 a 3 semanas para esses pacientes. E como conclusões, nosso último slide da apresentação é que nós temos nas luxações do joelho são lesões graves, elas requerem uma pronta avaliação e tratamento para evitar as complicações maiores e os maus resultados, como vimos a questão vascular.
A redução pode ser feita de forma fechada, tem que se fazer uma avaliação neurovascular. A avaliação e o tratamento das lesões dos tecidos moles, o planejamento, identificação e o diagnóstico de quais estruturas estão lesadas, se é o LCA, se é o LCP, se é múltipla, se é LCA mais LCP, se são componentes mediais ou laterais. Os exames, né, de avaliação clínica devem ser feitos, estresse em varo, valgo em 0, 30 graus, teste de Lachmann, teste da gaveta, enfim, anterior, posterior, com rotação lateral e medial, para avaliação do canto posterolateral e posteromedial. E reparação, né, na fase aguda, ou ainda a reparação mais augmentation, ou a reconstrução, né, desses ligamentos da forma mais precoce, como se sabe, né, envolvendo os cruzados e as lesões periféricas, é onde a gente vai ter os melhores resultados, sempre associado a uma reabilitação também adequada. Era esse os temas que nós tínhamos a apresentar aqui.